Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos da Computação. Estamos aqui novamente, eu e a professora Úrsula em conjunto. Oi pessoal, tudo bem? E aí agora hoje a gente vai começar com um assunto que é extremamente importante. Eu não sei se o professor Jonathan chegou a trabalhar isso com vocês, mas se ele chegou, não tem problema, porque é um dos assuntos mais relevantes da nossa área, tá? Sempre é bom rever. Bom, gente, vou abrir aqui a apresentação de slides e vamos iniciar a nossa aula. Representação das informações. Como as informações são representadas nos sistemas computacionais. As pessoas trabalham sob o ponto de vista numérico, com o sistema decimal. Ou seja, sempre que a gente pensa em números, a gente está utilizando o sistema decimal. E sob o ponto de vista alfabético, utilizamos uma linguagem, no nosso caso português, que tem lá um tipo de alfabeto. Sabemos que outras línguas têm alfabetos diferentes do nosso. Já os computadores utilizam para ambos os casos o sistema binário de numeração, ou seja, a representação de bits que podem valer ou 0 ou 1. Dessa forma, o computador precisa traduzir a nossa linguagem para a linguagem computacional, que é a linguagem binária. Gente, olha só, vamos pensar um pouquinho. Se a gente for pensar no nosso sistema de linguagem, o menor elemento de todos é um caractere, A letra A, B, C, tá certo? Então, a gente tem como menor informação um determinado caractere. E na máquina, a gente tem um bit, um númerozinho, ou 1 ou 0, Então, esses são os menores valores que a gente tem. Só que eles, individualmente, eles não são muito úteis. Ou seja, quando eu quero transmitir uma informação, um caractere é útil, assim como um algarismo binário só também não é importante, não é útil, tá certo? Um bitzinho só, tá? Então, o professor vai continuar no próximo slide. Gente, lembra, bit é a contração das palavras binary digit, Pegou lá as duas letras do binary e a última letra do digit, certo? Tá. Caracteres isolados não significam quase nada, certo? Se eu disser para vocês B, vocês não vão ter nada com essa informação, por isso existem palavras, ou seja, um conjunto de caracteres dá significado a uma palavra, ou seja, uma palavra é um conjunto de caracteres que nos remete a um significado. Então, deixa eu só continuar aqui. Agora a gente está assim, A gente até divide até os slides. Então, o que acontece? Um caractere isolado, ele não significa nada. Assim como um bit isolado também não. Então, por isso que se criou uma forma, mais complexa de se representar a informação dentro da máquina. Já que um bitzinho a gente não consegue representar nada, a gente vai ter que usar um conjunto de bits para poder representar uma determinada informação. Logo, assim como existem palavras na nossa linguagem, o computador também possui palavras, ou seja, grupos ordenados de bits que tenham algum significado útil. Eu poderia usar aqui como exemplo a tabela ASCII, Conjuntos de 8 bits que representam caracteres alfanuméricos. Quando eu digo alfanuméricos, eu estou dizendo caracteres que podem ser do alfabeto, as nossas letras, e caracteres numéricos, os nossos números. Então, um conjunto ordenado de bits, um grupo de bits, pode representar um caractere, certo? Da nossa linguagem.
Qualquer caractere a ser armazenado em um computador é convertido em um conjunto de bits. Olha só. Então, gente, olha o que acontece, né? Se convencionou, isso já é de um bom tempo atrás, poderia ter sido outro número, mas se convencionou e isso foi adotado e é adotado, né, desde então, tá? Que a gente teria um conjunto de 8 bits para representar, né, as informações. É assim, ó, o professor João acabou de falar para vocês. A gente tem um caractere que é representado internamente na máquina, ele é representado como um byte. Mas não são só caracteres que são representados dessa forma. Toda a informação é armazenada internamente, né, como um conjunto de bytes. Por exemplo, se vocês têm uma imagem armazenada no computador de vocês, o que a gente vai ter? A gente vai ter lá um conjunto enorme de bytes. Né? Um pontinho na tela, só para vocês terem ideia, são 3 bytes, né? Porque está armazenando a cor lá dentro, né? Então, o que mais? O som é armazenado como um conjunto de bytes, ou seja, qualquer informação interna é guardada, né? Somente como um conjunto de zeros e uns, tá? E que a gente foi, né? Por convenção, a gente tem o quê? O byte, que é um conjunto de 8 bits. Tá? Então essa junção foi para facilitar a vida da representação interna para se poder trabalhar mais facilmente. Eles agruparam um conjunto de 8 bits num byte e tudo é manipulado na forma de byte. Tá? O byte foi definido para servir como elemento de referência para a construção e funcionamento de dispositivos de armazenamento e transferência. Ou seja, além disso, o byte é uma unidade de armazenamento de memória que tem algum significado, certo? A menor unidade de armamento de memória, vocês sabem, é o bit, né? E também de transferência, quando eu transfiro informações, né, de um lugar para outro, eu vou transferir em bytes. Por isso são encontrados anúncios como 4 gigabytes de memória, certo? 8 gigabytes de memória RAM. Então, unidade de referência de armazenamento de memória, né? Também byte. Olha só, eu coloquei para vocês que a gente tem imagens, caracteres, né? Tem várias coisas que são, né, armazenadas, na verdade tudo é armazenado em forma de conjunto de bytes. Aqui eu quis colocar um exemplo, até capturei a tela, a gente tem muitas linguagens de programação, né? Vocês estão trabalhando agora com a linguagem PHP, mas só para dar um exemplo para vocês. Por exemplo, né, vocês têm um tipo de dado inteiro, tem um tipo de dado caractere, tem o tipo de dado float. Então, só para dar uma ideia para vocês, o seguinte, ó, só para ver aqui que esse aqui vocês conhecem e trabalham, ó. Até um tipo de dado numérico internamente é representado com um conjunto de bytes, ó. O int, que vocês conhecem, quantos bytes ele ocupa, né? Ele ocupa 4 bytes ou 32 bits, né? O float, que são os números em ponto flutuante, né? Então, ele aqui, ó, 32 também. Então, só para vocês terem uma ideia que internamente tudo vai virar um conjunto de bits, né? E, obviamente, né, a gente tem, num byte eu tenho 8 bits, então é fácil de fazer essa conta, ó. O número de bits é só aqui, ó, esse aqui, o char é um byte, aqui é um byte, 4, né? E assim, vocês vão só dividindo por 8 que vocês têm a informação em bytes, tá ok? Prefixos. Como computadores são máquinas binárias, todas as indicações numéricas são potências de 2. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar lá. Nós já falamos do bit, do byte, e aí nós vamos indo kilobytes. 1 quilo, certo? 1 quilograma são 1000 gramas, certo? Por que 1 kilobyte não são 1000 bytes? Porque 1000 não é uma potência de 2, ok?
O que é uma potência de 2 mais pertinho de 1000? Qual é a potência de 2 mais próxima de 1000? 2 elevado à 10ª potência, 1024. Então, diferente do que nós estamos acostumados a ver, 1 quilo não vai ser 1000 gramas e 1 tonelada não vai ser 1000 quilos. Né? 1 quilo vai ser 1024 bytes e 1 mega vai ser 1024 kilobytes. Ok? Ou seja, 2 na 20. Tá? Então, gente, ó, aqui nós temos o número de bytes de referência de cada uma das grandezas. Kilobyte 1024, megabyte, né? 1.048.576, 1 gigabyte, né? Nós temos aqui um número já bem maior, né? 1.073.748.824 e assim sucessivamente, né? Observem lá. Mas o que acontece? Vai dobrando, né? O índice aqui. 10, 20, 30, vai ó, incrementando de 10 em 10. Na verdade, o que acontece, gente? Eu acho que é muito interessante a gente ter essa visão aqui, ó. 1 kilobyte são 1024 bytes e a abreviatura é 1K. 1 megabyte são 1024 kilobytes e a abreviatura é 1M. 1 gigabyte são 1024 megabytes e a abreviatura é 1G. A abreviatura de giga. Gigabyte é GB maiúsculo, certo? Porque GB minúsculo é gigabit. E assim sucessivamente, gente. 1 tera são 1024 gigas. 1 peta são 1024 teras. 1 hexa são 1024 peta. 1 zeta são 1024 hexas. Né? 1 iota são 1024 zetas e assim sucessivamente. Olha só, posso mostrar uma coisinha para vocês que talvez, né, cada um tem um sistema de entender, mas a tentativa vai ser para facilitar a vida de vocês. Olha aqui, ó, eu fiz um esqueminha aqui, eu vou ter que confessar para vocês que o professor João Carlos riu do meu esquema, né, mas a ideia era ajudar. Então... É que tem muita setinha para cima, para baixo, é por isso que eu dei uma risadinha. Ele judiou. Eu vou apanhar de novo por causa dessa risadinha. Olha só, quantos bits possuem 2 kilobytes? Como é que eu vou achar? Como é que eu vou fazer isso daqui? 12. Olha só, então o que a gente tem? 12. Como é que eu vou transformar para bit? Vamos olhar aquele esqueminha lá? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, se eu tenho 12 kilobytes, eu quero chegar em bits, eu vou fazer o seguinte, eu tô aqui, ó, 12 kilobytes eu tenho que passar para bytes, então eu multiplico por 1024, e para passar para bit, eu tenho que multiplicar por 8. Vamos ver se tá certinho? Ó, 12 vezes 1024 vezes 8. Então, eu tenho esse valor em bits. Vamos ver agora, ó, o que pede aqui. A gente está querendo passar de 32 mega, eu quero chegar lá no final em bytes. Como é que eu faço esse cálculo? Vamos olhar. Ó, né? Era megabytes, então, de mega para kilobyte eu tenho que passar, né? Então, é 1024. E de kilobyte para byte, multiplico de novo por 1024. E era para achar em bytes mesmo, né? Então, a gente para por aqui, ó. Então, de mega para byte, eu multiplico por 1024 2 vezes, tá certo? Então, foi o que aconteceu aqui. Vamos ver aqui, ó, 2 GB. Olha só, 2 GB para passar para bytes, né? Então, pessoal, gigabytes, eu quero chegar lá nos bytes. Eu vou multiplicar 1, 2, 3 vezes por 1024. Vamos dar uma olhadinha, ó. 1, 2, 3 vezes, tá? Aqui tá o resultado, né? Se vocês quiserem também deixar indicado, mas eu acho que uma calculadorazinha vocês resolvem e verificam que esse valor tá correto, tá certo?
Da mesma forma, gente, o esquema da professora Úrsula funciona também se eu quiser transformar pelo inverso. Ou seja, nós estávamos vendo exemplos de transformar de gigabyte para byte, de megabyte para byte, de kilobyte para byte. Agora, e se eu quiser transformar de bytes para kilobyte, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar essa seta aqui. De byte para kilobyte, eu vou pegar a quantidade de bytes e dividir por 1024. Assim como de kilobyte para byte eu multiplico por 1024, de byte para kilobyte eu vou dividir por 1024. De kilobyte para megabyte também vou dividir para 1024. E de megabyte para gigabyte eu também vou dividir por 1024. Certo? Aí, se eu tiver um enorme conjunto de bits, um número muito grande de bits, e quiser saber quantos gigabytes são, eu vou primeiro dividir por 8 para transformar na unidade de armazenamento de memória, de referência, né? De transmissão de dados. Então, primeiro eu divido por 8 para chegar em byte. Depois que eu chegar em byte, eu vou dividir por 1024 para kilobyte, 1024 de novo para megabyte, 1024 de novo para gigabyte, aí eu vou ter o resultado em gigabytes, ok? Por exemplo, gente, se eu tivesse aqui, ó, 2.147.483, 2.147.483.648 bytes, e quiser saber quantos gigabytes são, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu estou em bytes, então eu não tenho que dividir por 8. Se eu tivesse em bits, eu tinha que dividir por 8 para converter para bytes. Não, estou em bytes. Então, em bytes eu vou pegar esse valor e vou dividir esse valor por 1024. Certo? Agora aqui eu estou em kilobytes, mas eu quero chegar em giga. Então eu vou ter que ir para mega. Vou pegar esse valor aqui e dividir por 1024 de novo. Cheguei em mega. E aí eu divido por 1024 de novo. Cheguei em giga. Se vocês fizerem, e tá como desafio, gente, peguem este valor aqui e façam a operação inversa, com divisão em vez de multiplicação, e confiram se vai chegar nos 2 gigabytes que o exemplo mostra aqui. Bom, pessoal, seguindo, a gente tem um presentinho para vocês, né? Mas é para fazer mesmo. Isso daqui não é difícil, mas vocês têm que treinar, tá? Então, a gente deixou essa listinha para vocês fazerem, porque a gente ainda vai ter mais uma avaliação lá no final, né, do módulo. Então, é muito importante que vocês façam, tá certo? Então, bom trabalho para vocês. Vou deixar o professor João finalizar aqui também. Não esqueçam que é esse tipo de exercício que vai ter na nossa avaliação, certo? Bom, pessoal, finalizando a nossa aula, né? Desejo para vocês uma ótima semana e um grande abraço a todos.